Você sabe o que são bitcoins, como funcionam? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar. Já comentei algumas vezes sobre bitcoins aqui no canal e eu percebi que eu nunca parei para falar apenas em um vídeo tudo sobre o Bitcoin. Então esse vídeo aqui, um pouco despretensioso, um pouco sem roteiro, apenas para te passar uma visão bem geral aqui sobre o que eu sei sobre os bitcoins para você. Se esse vídeo se desempenhar bem, se eu ver que vocês estão gostando, inclusive deixem aí nos comentários caso queiram que eu faça uma série bem prática, fácil, tipo um mini curso sobre bitcoins. Tá, primeiramente o que é um bitcoin? Para poder explicar isso, vamos explicar um pouco sobre como funciona o dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro, antigamente, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre a origem do dinheiro. Antigamente a gente vivia do escambo, digamos, uma pessoa, uma tribo ali de, por exemplo, um grupo de pessoas, de 4 ou 5 pessoas na idade da caça, no tempo que a gente ficava caçando as coisas, a gente conseguia, por exemplo, se especializava em caçar animais, a gente conseguiu caçar 2. Então, tinha muita pele de animal ali sobrando, um pouco até de carne, etc, e saía andando. Encontrava outro grupo, que esse outro grupo conseguiu arrumar outra coisa, então a gente fazia essa troca. Digamos, um tinha muita pele, mas já estava com um pouco de fome e não tinha alimentos, enquanto os outros acharam algumas frutas nas árvores, acharam alguns animais que eles iam lá e comiam. Então houve essa troca, o escambo. Só que quando a gente foi se alocando em sociedades maiores, a gente começou a se especializar em algumas coisas. Então, a pessoa que aprendeu a plantar, ela plantava de forma bem eficiente, só que ela não era tão boa, por exemplo, na questão de caçar. E uma pessoa era, então elas começaram a trocar. Eu te dou, por exemplo, vários milhos e você me dá a minha carne. E aí eles faziam essas trocas, só que o cara que pegava, por exemplo, outra pessoa fazia outra coisa, era especializado em cortar a madeira. Aí ela ia lá, derrubava árvores, etc. Pegava a madeira, trocava por maçã para poder trocar pela carne, e se ele trocava por outra coisa, ele conseguia trocar por mais milho do que o que ele tinha trocado antes. Então tava tendo um desequilíbrio porque não tinha um preço fixo marcado. Então foi aí que foi necessário criar o dinheiro. O dinheiro, ele tinha essa promessa de que a sociedade inteira ia usar a mesma coisa como numa promessa de troca comum entre os bens. Então eles pensaram, o que é que a gente vai fazer para servir de dinheiro? Vamos fazer sementes? Aí eles começaram a fazer sementes, só que começou a dar errado, porque as pessoas plantavam e nascia muito mais, então começou a ter muita semente disponível e isso não tinha valor algum. E aí, vamos usar outra coisa? Eu já sei, vamos usar isso aqui, e aí eles começaram a pensar, tá, o dinheiro precisa ter algumas características, ele precisa ser fácil de transportar, consiga bastante valor e conseguir guardar num saco, porque, por exemplo, fosse comprar uma casa que vale maçã, eu ia precisar de um saco gigantesco, cheio de maçãs para poder trocar, diferente do dinheiro que você consegue hoje em dia, né, guardar ele em cantos pequenos, uma bolsa, etc. Então ele precisa ser fácil de transportar, ter grandes quantidades de dinheiro em pequena quantidade ali física. Ele não pode ser replicado como as sementes eram. Enfim, eles criaram o ouro. O ouro, ele é difícil de ser minerado, tem pouca quantidade, não dá para ser multiplicado. Enfim, atendia todas essas características. E começou a ser trocado o ouro. Depois até virou as moedas que eram carimbadas pelo rei. Então tinham moedas de ouro que era carimbada pelo rei, porque a pessoa sabia que aquilo ali é realmente uma moeda de verdade, não é falsificada. Foi o rei que atestou a qualidade dela, e enfim, coisas desse tipo. Com isso, as pessoas começaram a ter muito ouro e queria tanto se proteger dos ladrões, quanto deixar mais fácil de armazenar isso e transportar também. Então o que elas faziam? Começou a existir os primeiros bancos para a segurança da população. Você ia lá no banco, depositava por exemplo, 5 moedas de ouro. Então você tinha 5 reais, só para simplificar aqui. Aí o banco te devolvia um papel dizendo, você tem 5 reais em ouro. Deu para entender mais ou menos, né? 5 pedrinhas de ouro, que dá não sei quantos quilos, 0,x quilos, enfim. Aí você tinha esse papel que comprovava que você depois poderia pegar esse papel, entregar pro banqueiro e falar, me devolva minha quantidade de ouro. Só que aí isso começou a ficar tão comum esse papel que as pessoas começaram a usar. Eita, vou comprar, por exemplo, essa carruagem. Eu tenho esses papéis aqui que você pode pegar eles e ir lá no banco e pegar o ouro equivalente. Que tal eu te dar esse papel e você me dá a carruagem? E aí começou a surgir o papel moeda. Então o papel moeda, ele não tem um valor de fato. O valor dele é a promessa de troca que ele tem, que você vai conseguir chegar lá no banco e trocar o dinheiro real. Isso evoluiu tanto que os Estados Unidos evoluiu isso para a questão de não tinha mais ouro no banco equivalente àquela moeda, aquele papel moeda, aquele dinheiro. Deixou de ter esse lastro no ouro. Agora é plenamente a confiança de que você vai conseguir pegar esse dinheiro, que você, por exemplo, vende um bem em troca de dinheiro.
Por quê? Porque você confia que com essa nota você vai conseguir comprar outro bem, você vai conseguir trocar por outra coisa. E é exatamente essa mesma coisa o Bitcoin. Todo mundo acredita que você consegue pegar os bitcoins, comprar com ele, ficar um valor ali armazenado e você depois pode trocar isso por outra coisa. No caso, por alguma outra moeda, como real, dólar, enfim, qualquer outra coisa. E ele tem muito mais questões, que é o seguinte, ele não é controlado por ninguém. E como é que ele funciona? Ele funciona da básica e seguinte maneira. Existem vários computadores no mundo que organizam o Bitcoin, mas não é só 1, 2, 5, 10, não. São milhões de computadores que fazem o Bitcoin continuar funcionando, a rede dele continuar ativa. E por que essas pessoas fazem isso? Quem são essas pessoas? São pessoas aleatórias que não importam quem elas sejam, contanto que elas deixem o computador dela lá gastando energia funcionando para manter a rede ativa. E por que alguém faria isso? Simples, porque tem uma recompensa. Se você pega seu computador e faz ele minerar bitcoins, ou seja, você está mantendo a rede ali funcionando, você vai ganhar uma recompensa equivalente ao poder que você gastou do seu computador. Se seu computador é muito forte, ele vai ganhar mais recompensas. Se seu computador é mais fraco, ele vai ganhar menos. Isso vale muito a pena, no começo valia bastante a pena fazer isso. Hoje em dia não tanto, porque quem participa desse mercado de mineração são empresas especializadas que fazem a questão do lucro ficar a eficiência máxima possível. Ela bota os seus computadores em locais gelados do planeta para evitar gastar com ar-condicionado, com ventilador, com coisas desse tipo. Então os caras aumentaram a eficiência disso lá no topo até o mercado parar de dar lucro, e só quem dá lucro são os gigantes. Então, para uma pessoa comum assim do dia a dia não vale tanto a pena minerar Bitcoin. E outra maneira que você pode simplesmente comprar o Bitcoin, porque eu acredito que o Bitcoin vai valer milhões e milhões de reais, porque é um ativo ali que realmente não é centralizado, não é controlado por governo nenhum. Quem controla ele são vários computadores ao mesmo tempo, então ninguém controla, porque ele não é centralizado por um governo, ninguém vai rastrear seus bitcoins, ninguém vai tomar os seus bitcoins de você, assim como aconteceu com a poupança no plano de Collor em 1994, e enfim. Por isso que eu acredito que ele pode ser principalmente uma reserva de valor. Então, digamos que as coisas no Brasil venham a dar muito errado. Então, se você tiver bitcoins, você vai poder sair do país, chegar lá em outro país e simplesmente ter um dinheiro ali para recomeçar a vida, digamos. Então, isso seria um plano B, algo que você pode fazer para você nunca ficar sem essa segurança, entendeu? Então, caso o país venha a dar errado, você vai ter aquela segurança ali que você pode sair do país, sair sem dinheiro, o governo não vai ter como confiscar seus bitcoins se você armazenar eles da maneira adequada. E aí, como é que funciona essa questão da mineração? Basicamente, o computador, a rede Bitcoin, ela funciona da seguinte maneira. A cada 10 minutos tem um bloco. Esse bloco ele tem um cálculo que precisa ser decifrado. E aí os computadores vão tentando decifrar vários cálculos, vários cálculos, até quebrar esse bloco, que dura aproximadamente 10 minutos. Depois desses 10 minutos o bloco é quebrado e a recompensa é distribuída com base em cada computador que conseguiu resolver mais códigos. Então, como eu disse, se você tiver um computador muito forte, ele vai resolver mais códigos, vai ganhar mais recompensas. Enfim. E aí, como funciona a questão do Bitcoin? O Bitcoin ele vai ficar nessa rede que está sendo feito esses cálculos para a segurança da própria rede. E aí você pega, vai lá, transforma os seus Bitcoins em a questão do dinheiro. Você pode ganhar Bitcoin já de duas maneiras. Ou você compra de outra pessoa, ou você quebra esse bloco para fazer o cálculo. Então, a todo momento está sendo jogado Bitcoins na rede. E esses que já estão na rede também são negociados entre as pessoas. Então você pode chegar em outra pessoa e comprar. Você pode ir numa casa de trocas de Bitcoin e comprar esses Bitcoins, que é algo, dependendo da casa de troca, é totalmente seguro. Tem, por exemplo, a Binance, Coinbase, enfim, só dá uma pesquisada básica que você consegue achar várias casas de troca de Bitcoin. E aí, agora que eu falei que são vários Bitcoins que estão sendo jogados na rede, o que é que você poderia falar? Ah, então isso aí vai ser igual ao real. Se vários são jogados, por que eu iria comprar? É só minerar. Então vai começar a existir vários e ele vai perder valor. É aí que está o pulo, porque o Bitcoin ele vai ser limitado em certo ano por um seguinte motivo, e a cada ano que se passa vai diminuindo a quantidade de Bitcoins. Vou explicar aqui para vocês. A meta total do criador do Bitcoin, que ele não tem controle sobre o Bitcoin, só para relembrar isso, ele apenas foi o criador, é de 21 milhões de Bitcoins existirem. E já está bem próximo disso, se eu não me engano, já está em 20 milhões. Então, é algo que vai ficar cada vez mais escasso. Mas a questão que eu digo é,
No início, esses blocos eram quebrados e dava, se eu não me engano, 25 bitcoins por bloco. Isso lá em 2008. A cada 4 anos existe um efeito chamado halving, que esse halving ele vai quebrar essa recompensa pela metade. Como assim? De começo era, digamos que 50. Depois de 4 anos, essa recompensa a cada 10 minutos por bloco quebrado, ou seja, não é que vai ser 3 bitcoins para cada computador que realizou a tarefa, não, vai ser 3 bitcoins para todos os computadores e vai ser feita essa divisão para cada um pelo seu poder computacional. Então, digamos que de 2008 a 2012, a recompensa para cada bloco quebrado e distribuída entre a rede de computadores que realizou esse cálculo era de 50 bitcoins. Aí, quando chegou 2012, teve o halving, então essa recompensa foi quebrada pela metade e se transformou em 25 bitcoins por bloco quebrado, a cada 10 minutos no caso. Então, ali em 25 até mais 4 anos à frente, que no caso seria 2016. E aí houve essa quebra pela metade de novo. Então 25 dividido para 2 dá 12,5. Depois de 4 anos vai para 6,25. Depois vai para 3,125. E aí cada vez vai mais quebrando pela metade. Então vai ser algo que vai, só por causa disso, caso as pessoas continuem acreditando no Bitcoin, o valor vai cada vez mais subindo porque tem uma espécie de deflação. Apesar de ter mais bitcoins na sociedade, mas também tem aquelas pessoas que compram bitcoins e esquecem a carteira. Eu tenho um colega que ele comprou bitcoin a R$100 e hoje vale, sei lá, 600 mil reais. E ele comprou, acho que foi 2 por R$200 na época. Faz muito tempo atrás, acho que foi 2014, algo assim. E ele esqueceu a senha da carteira dele. Meu irmão, ele pretendeu comprar quando estava por volta de R$200, só que ele era um pouco jovem e o meu pai não deixou ele comprar. Enfim, essas pessoas acontecem, delas esquecerem a senha das carteiras, então muita gente tem Bitcoin inativo que não consegue recuperar. E também tem aquelas pessoas que compram e seguram, então cada vez mais a oferta de Bitcoins em transação vai diminuindo. Enfim, só foi para você ter uma noção de como funciona o mundo dos Bitcoins, o que é um Bitcoin, enfim. Aqui embaixo eu vou estar deixando o link de um e-book do meu amigo, William, que ele é muito fera em Bitcoins. Ele também se especializou em cold wallets, que é a maneira mais adequada de você guardar Bitcoins e armazená-los da maneira correta para que o governo não pegue de você, ninguém consiga pegar de você, nem roubar. Enfim, eu vou gravar uma série caso vocês queiram, então deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer que tenha uma série aqui no canal apenas sobre Bitcoins. Eu faço tudo certinho, roteiro, ordem cronológica dos explicamentos, enfim, eu faço como se fosse um curso e divido em 3, 5 vídeos, enfim. Mas cliquem aí na descrição para comentar isso. E na descrição do vídeo vai ter o link do e-book, que você vai poder acessar o site, a página de vendas dele, para ver muito mais sobre e-book e saber muito mais sobre esse mundo dos Bitcoins, ok? Então é isso, valeu, falou e fui!